Isso é ética. E é a ética que governa o comportamento da vida humana. E ser uma pessoa do reino de Deus, uma família do reino de Deus, precisa ter como norte, primeiro só, a questão de ser governado por Deus, pela sua palavra e por uma ética que nos dê a condição de viver a vida de forma equilibrada. Porque toda religião que se torna desequilibrada se torna um mal pior do que o próprio diabo. Porque a religião também é obra do diabo. A religião também é obra do diabo. A religião é uma coisa feita para prender as pessoas dentro de um quadradinho, para que essas pessoas tenham muitos limites no que fazer, e sejam pessoas sem nenhuma força para influenciar a vida de outros. Só influencia através do medo. A religião só influencia através do medo. Minha primeira experiência como cristão era assim: se converte ou você vai para o inferno. Ou você é de Deus, ou você está no inferno. É uma verdade, né, irmão? Mas não precisa dizer assim, desse jeitinho, né? A gente já vem de uma vida difícil lá fora. Aí você ainda leva uma bordoada dessa, né? Eu passei 20 anos da minha vida no espiritismo ajudando pessoas, trabalhando de graça, de dia, de noite, à tarde, visitando, fazendo obra social. Um dia uma pessoa disse para mim: você é do diabo. Eu falei: nossa, imagina se eu fosse de Deus então, porque não pego nada para mim. Ajudo as pessoas, visito os doentes. Meu Deus, ainda sou do diabo? Vou para o inferno. Graças a Deus que venho de uma família equilibrada, porque senão uma pessoa que ouve um negócio desse, o que faz? Já estou no inferno mesmo, vou agora, né? Vou agora buscar um inferninho para mim na terra. Vou roubar, vou matar, vou me prostituir, vou fazer o que? Já estou lá mesmo. Se fazer o bem não resolve, então vamos fazer o mal de vez, né? Mas, graças a Deus, alguém pregou para mim da forma certa e disse: não, querido, nós nascemos pecadores. E sem a salvação por meio de Jesus, vamos para o inferno. Não é porque você é ruim, não é porque você está fazendo coisas ruins, é porque você nasceu pecador, recebeu a herança de Adão, mas agora Jesus deu a vida por você, e você pode receber a herança de Cristo, por meio da sua graça, ser salvo e se livrar do inferno. Jesus te livrou do inferno, da morte, ele me disse. Eu falei: bom, esse aí eu quero. E recebi Jesus na minha vida. Então, mundo não é o lugar fora da igreja. Você saiu na calçada do mundo, olha, não vai no aniversário do mundo, não vai no churrasco do mundo, não é? Vai aonde então? Vai fazer o que então da vida? Se Deus colocou você na terra para desfrutar do melhor dessa terra. Diga comigo: eu não sou do mundo, mas vivo no mundo. Amém? Você não pode deixar que o mundo te conquiste, te influencie, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Você quer ver como tem muito crente que ama o mundo e não sabe? Eu não sou contra isso que eu vou falar. Talvez até eu, movido de uma certa emoção, possa fazer. Quando a gente vai lá e compra um tênis para o filho, que ele é aquele tênis de marca bonito, que é o sonho do filho, mas ele custa mais caro do que 2 pneus do carro. Não é? Não tem tênis que custa isso? Tem tênis que custa 400 pau, né, meu filho? Dá para você calçar os 2 pneus de trás do carro. Fala por que, né? Aleluia. Eu acho lindo o negócio. Mas por que tem que ser? Você andar com o pneu careca e matar a sua família, e o filho com um tênis não é? Jovens, não fiquem revoltados contra mim. Pode ter os tênis de 400, 500, 1000, o que vocês quiserem. Não é?
É mundo quando, né, às vezes faltando o básico dentro de casa, vai no cabeleireiro e gasta 300 pau para deixar o cabelo multicor. Uma parte loira, outro preto, outro vermelho, outro não sei o que, para cima, para baixo, pro canto. É mundo por quê? Porque o sistema de Satanás é para o homem passar fome, o sistema de Satanás é para o homem ter o mal. Mas a vontade de Deus é que a gente tenha vida e vida com abundância. Então é mundo quando influencia você para o mal. Não faz com que você caia na ideia de que aquilo é bonito, tal, e você não use da coerência, não tenha luz suficiente para ter coerência com relação às suas escolhas. Vocês estão entendendo ou não? Não é contra, não é pecado, ninguém tem o melhor, nem isso, nem aquilo, mas a gente tem que prestar atenção em certas coisas para não ser influenciado pelo mundo. E essa foi uma das primeiras coisas que dominou o homem pecador, o mundo. A segunda coisa que dominou o homem pecador, o tempo. Diga comigo, o tempo. Porque o homem antes de pecar, não tinha plano para ele morrer. Plano de saúde passou longe ali, velho. Antes do pecado não havia doença, não havia nada, não havia nem espinho sobre a terra. O primeiro espinho na terra veio depois do pecado. A primeira situação de dor no ser humano veio depois do pecado. A mulher, ela foi destinada a dar à luz com dores. Glória a Deus pelas cesarianas de hoje. Mas veja, Deus tirou a mulher de dentro do homem com ele dormindo. Acho que foi esse o problema, não foi? Acho que foi esse o problema. Dormiu, né, pastor? Mas diz que a Bíblia foi que Deus fez o homem dormir e, né, fez a grande produção. A grande produção de Deus na terra foi a mulher, não foi, gente? Fala a verdade. O homem, acho que Deus fez rapidinho lá, pegou o barro, mudou os olhinhos, né, colocou em pé e falou, vai. Mas a mulher, quando Deus fez, ele gastou mais tempo, ele gastou a noite inteira. Pensou, fez, colocou 2 airbags duplo, fez aquela coisa toda, não é? Fez tudo bem planejadinho. A mulher é o ser mais bem planejado de Deus na terra. Glória a Deus por isso? Não, as mulheres não. Os homens gostaram tanto de perder até a voz agora. Mas a questão do pecado trouxe o tempo para a vida do homem. O tempo. O homem ficou limitado debaixo do tempo. Porque o salário do pecado é a morte. Morte é o limite de um tempo. Tudo tem um tempo por causa do pecado. E o homem passou a ficar sujeito a um limite de tempo. No começo, os primeiros homens viveram 800 mil anos. Mas lá em Gênesis 6, quando o pecado da terra se tornou abundante, Gênesis capítulo 6, vamos lá. Isso é seminário, então vamos semear. A palavra seminário vem do grego semear. Lá em Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 3. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Então, veja, teve uma situação em que os homens estavam se multiplicando e houve um coito de anjos com homens. Os anjos se apaixonaram pelas mulheres. Veja, as mulheres eram tão, especiais que impactaram o universo. As Miss Universos lá do jardim impactaram o universo. E os próprios anjos se manifestaram e tiveram um coito com as mulheres. E a partir daí, na própria raça humana, houve uma mudança genética no ser humano. Veio aparecer gigantes na terra, homens com grande inteligência. Segura esse texto, porque esse texto é muito importante para nós hoje. É uma grande revelação para nós hoje. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de
um tempo diferente, que eu vou assim chamar, com gente diferente sobre a terra também, não é? Pessoas com inteligência extraordinária, não é? Podemos citar um cara chamado Steve Jobs, que já faleceu, mas um cara de uma cabeça extraordinária, um gênio, uma pessoa que não podia ser classificada como aquelas pessoas normais da terra, não é? Era um cara tão demoníaco, que o tempo dele foi reduzido na terra, e ele partiu com um pouco mais de 50 anos de idade. Pessoas como Steve Jobs e outros na terra, não é? Existem, e nós vamos chegar, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na segunda parte, mostrando como a terra hoje está vivendo um momento muito diferente da raça humana, e a influência demoníaca. Os anjos não vêm fazer, né, não vêm fazer mais coito com o ser humano, mas as pessoas que se envolveram com práticas espirituais, práticas que atraíam presenças malignas. Por exemplo, vou dar uma luz para você em relação a certas religiões onde a pessoa, o sacerdote incorporado no espírito, ele recebe uma virgem. Isso existe desde a primeira Babilônia, a construção de Babel, a primeira terra da Babilônia, que os sacerdotes, nas invocações aos seus deuses, eles tomavam mulheres para o sacrifício, e antes de sacrificar fisicamente aquelas mulheres, era feito um coito, era feito sexo, o cara incorporado fazia sexo com aquela mulher, engravidava aquela mulher, e o filho daquela mulher se tornava um ser extraordinário na terra, com uma capacidade extraordinária. O primeiro sujeito assim na Bíblia chama Nimrod. E esse Nimrod foi um grande cavaleiro, um grande guerreiro. E está no começo dessa história, lá em Gênesis capítulo 1 ao 6. Depois você pode ler em casa. E esse Nimrod foi o primeiro guerreiro que se colocou contra Deus. E foi o início da construção da Babilônia. Só um pouquinho da história de Nimrod. Nimrod nasceu de uma prática sexual incestuosa. Ele foi uma pessoa que foi gerada no meio de uma prática espiritual, um sacerdócio maligno, incorporado ali, na época de Gênesis 6. Tomou uma mulher virgem, veio ser sua mãe, e esse cara era irmão dela, tiveram uma relação sexual. Nimrod então nasce dessa mulher, estabelece o primeiro culto ao coelho. O primeiro culto ao coelho, que naquela época foi classificado como o deus da fertilidade. Gente, não vamos tomar isso como um pastor lá pregou que coelho era um deus, então na Páscoa, não vamos ligar as coisas não, tá? Mas quando é que a gente cultua o coelho? Não é na Páscoa? Coelhinho da Páscoa, que traz para mim, não é? Não é na Páscoa? Páscoa que significa a redenção de Cristo pela humanidade, o Cordeiro de Deus que foi imolado pela humanidade. Volta de novo as suas atenções lá para o início da história, onde quando Nimrod nasceu, foi-se feito um culto diante de uma estátua de um coelho, o Deus da fertilidade. E aquela mulher foi classificada como a mãe de um Deus. A primeira história a respeito da mãe de um Deus na terra acontece no capítulo 5 de Gênesis, com esse cara chamado Nimrod, que foi o construtor da Torre de Babel e da Babilônia, da terra da Babilônia, que a Bíblia chama de morada de demônios. Por que eu estou falando essas coisas? Porque em Gênesis 6, quando as coisas começaram a tomar essa forma, Deus precisava dar um limite para a humanidade e para a ação do diabo. O homem que vivia 800 anos foi limitado a uma vida de 120. Naquela época. Ninguém mais ia viver mais do que 120 anos. E nós temos pessoas que viveram até 1.800, 900 anos e assim por diante. Esse golpe foi muito duro na estratégia de Satanás. Por quê? Porque o homem morrendo, Satanás perde o poder. Satanás só pode governar na terra através do homem. O homem dá legalidade para ele, e ele executa e faz com que os seus projetos se executem sobre a terra. Bom,
Isso leva a gente a entender o quê? Dá para mudar a situação das pessoas que estão vivendo em miséria, estão vivendo debaixo de opressão, estão vendo suas famílias se destruírem nas drogas, na prostituição. Dá para a gente ver as coisas mudarem? Dá para ver, gente. Dá para ver essas coisas mudarem. Por quê? Diga comigo, diga por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque quando Jesus veio, o que ele fez? Ele venceu o diabo lá na cruz. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então qual que é o nosso papel aqui hoje? Receber a palavra de Deus, sair lá fora, e preste atenção, lá fora, você vai ter que encarar o mundo, não deixar com que as coisas te conquistem. Lá fora você vai ter que encarar o tempo, porque o tempo não é uma coisa que está sob o teu controle agora, porque na época de Gênesis, a vida foi limitada a 120 anos, mais tarde a vida foi limitada a 70 anos, essa foi uma limitação dada por Deus, não é que as pessoas chegando nos 70 morrem, tem gente que vive um pouquinho mais, mas a média de vida da humanidade não chega a isso. No Brasil a média de vida é de 46 anos, 46 anos, hoje. Aí você disse para mim, fala assim, não, eu ainda vou pensar se eu batizo, se eu sigo com Deus, porque, não sei, não deu vontade ainda. Irmão, se o teu tempo acabar, porque agora, neste momento da nossa vida, a Bíblia diz que Deus está remindo o tempo. Diga comigo, Deus está remindo o tempo. E por que Deus está remindo o tempo? Porque os dias são difíceis, são maus. O mal está se proliferando de uma forma horrorosa sobre a terra, e nós estamos vivendo um momento apocalíptico. Ah, não, pastor, não, estamos sim. A OMS liberou uma pesquisa essa semana dizendo que em menos de um ano nós vamos ter mais de 10 mil casos de ébola por semana. Pegou ébola, irmão, 70% morre. Estão produzindo uma planta que possivelmente possa ser uma cura, mas ninguém tem certeza disso, porque funcionou com uma pessoa, com outros já não funcionou. Estima-se que em um ano possa morrer mais gente do que qualquer guerra tenha matado na terra. Nós estamos vivendo essa crise de falta d'água aqui no Brasil. Você viu o que está acontecendo com o nosso país? Inclusive hoje o povo de Deus está se reunindo em todos os lugares para orar por chuva, e nós vamos fazer a mesma coisa para estar em unidade com eles. Vamos pedir misericórdia, que nos ajude. Mas acabando a água, irmão, como é que faz? Vai acabar energia, as pessoas vão ficar sem emprego. E há uma passagem no Apocalipse que diz que ia chegar um momento na terra que haveria uma mortandade, as pessoas iam abrir a torneira e ia sair sangue. Por que vai sair sangue? Porque se eu não tenho água para beber, eu preciso roubar, eu vou precisar matar as pessoas. Vai jorrar o sangue de tanta gente, que esse sangue vai acabar saindo na torneira de algumas pessoas. Um líquido contaminado com sangue, pela torneira das pessoas. É um momento apocalíptico. Então nosso tempo está menor ainda. O câncer está se proliferando de uma maneira absurda. Por quê? Porque uma das consequências dessa situação toda do pecado e do plano de Satanás está na questão dos alimentos. Nós não vamos ter tempo de falar sobre isso hoje, vai ficar para um segundo seminário. Nós vamos falar sobre a questão dos alimentos. Você vai se arrepiar, porque o nosso corpo é um poço de química, e é por isso que as pessoas têm tanta tendência ao câncer, porque a química dos alimentos altera a química da alma humana, a química produzida pelo cérebro. Alguns órgãos sofrem demais com essas químicas, e há uma produção desordenada de células dentro do nosso organismo,
que fazem com que, então, em uma certa idade, as pessoas tenham uma propensão ao câncer. Estima-se que no Brasil, nesse próximo ano de 2015, mais de 10 mil homens vão morrer por causa do câncer de próstata. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Então vamos voltar em Gênesis. O homem caiu, o mundo começou a influenciá-lo, e ele ficou limitado ao tempo. Imagine você hoje, está na igreja, você está aqui ouvindo a palavra da salvação, está num grupo católico ouvindo a palavra da salvação, e você não faz nada com isso? Porque de repente, o inimigo colocou na tua cabeça que você vai viver tranquilo, que você vai viver até ficar velhinho, e você tem muito tempo para fazer as coisas. Sabe, uma das coisas que vai mudar a igreja nesses últimos dias, é que vai entrar no nosso coração um sentimento de urgência pela humanidade, por nós, nossa família e a humanidade, porque a gente não tem tanto tempo assim. Infelizmente é doído, mas as pessoas que não têm salvação, para onde vão? As pessoas que não tiverem a oportunidade de serem alcançadas pela graça, e hoje não está muito fácil você pregar Jesus para as pessoas, porque as pessoas aceitam o Jesus assim, o Jesus da bolsa de valores, a bolsa econômica, o Jesus que resolve os problemas da minha conta bancária, o Jesus que resolve os problemas da minha família, problemas que eu não quero nem me comprometer, resolve lá, esse Jesus que todo mundo quer, mas o Jesus, Rei dos Reis, e Rei de um reino, pelo qual Ele está nos chamando, muitos não querem hoje. Aquele Jesus que nos chama para um compromisso, você abre a mão de algumas coisas na sua vida para servi-lo, isso muitos não querem. E viver a fé de qualquer jeito não serve para o reino de Deus. Não serve. Porque não te coloca dentro dessa realidade reino de Deus. Sinto muito dizer para você, mas eu não sei aqui, e nem posso garantir para você, que possamos viver mais um dia ou mais 10 anos. O que eu posso garantir para você é que se você crê em Jesus Cristo hoje, e você confessar com a sua boca que Ele é o teu Salvador, e o teu Senhor, ainda que você esteja morto, você viverá. Se você partir daqui, eu vou dizer para você, vai irmão, já nós vamos nos encontrar, porque vamos estar todos com o Senhor, porque Ele vai nos ressuscitar no dia que Ele vier. Mas as pessoas que não tiverem essa verdade nos seus corações, irão para a perdição eterna. Esse tempo se tornou uma coisa muito importante, o homem foi limitado ao tempo. É o tempo que a gente conhece como cronos, da nossa cronologia, do nosso relógio. Porque o tempo de Deus se chama kairos, que é o tempo eterno de Deus. Deus está na eternidade. E nós vamos para Deus também estar com Ele na eternidade. A partir de hoje mais, ainda vivemos debaixo dessa cronologia. Há muitas pessoas que, infelizmente, você vê com você hoje, que você não vai ver com você por um tempo assim, tão longo quanto você imagina. Por isso, se não tivermos urgência em pregar para a nossa família, se não tivermos urgência em trabalharmos os nossos filhos nesse mundo dificílimo, mundo que está influenciando pessoas em todos os lugares, crentes ou não crentes. Quer ver uma outra coisa como o mundo que hoje pega as pessoas? É a tecnologia. Tecnologia é uma coisa boa. Internet é uma coisa maravilhosa quando você a domina. Agora, quando ela domina você, ela é uma coisa maligna. Isso é mundo. O crente não pode ter internet, não pode ter televisão, pode tudo. Diga comigo, todas as coisas me são lícitas. Amém? Mas Paulo diz, mas nem todas me convêm. Porque tem coisa que domina a pessoa. E é esse domínio que nós estamos falando. Ou você está debaixo do domínio de Deus, ou você está debaixo do domínio das trevas. E a Bíblia diz que Jesus já nos tirou debaixo do domínio das trevas. Agora, nós podemos dominar as coisas. Podemos usar a internet ao nosso favor.
Podemos usar a televisão a nosso favor. Podemos ou não? Podemos usar a música a nosso favor. Música boa. Estão entendendo? E a terceira coisa que deixou o homem naquele momento da queda, veja bem, nós temos o mundo, nós temos o tempo, e não temos todo o tempo do mundo, como dizia Renato Russo, né? Renato Russo diz: todos os dias quando eu acordo, né, olho e vejo como foi o dia, né? Mas temos muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Não é verdade que nós temos todo o tempo do mundo. Nós temos que ter urgência nas coisas, e nas coisas de Deus nós temos que ter muita urgência. Temos que ser muito urgentes com as coisas de Deus. Vocês concordam comigo ou não? Glória a Deus. Você, o pastor fica falando: irmão, vamos evangelizar, os grupos todos, vamos ganhar a pessoa. Não, deixa tal. Olha, no final do ano, quando tiver um evento lá, a gente convida. A gente não tem esse tempo. A gente não tem esse tempo. Uma vez eu estava fazendo um grupo familiar num lugar, numa favela, era um lugar muito complicado. Eu fui lá fazer um culto, e entrou um rapaz, e eu disse para ele: amigo, você já crê em Jesus? Ele disse: não. Eu falei: então aceite hoje, porque a gente não tem muito tempo. Ele disse: não, eu tenho, pastor. Ele morreu naquela noite, assassinado. Morreu naquela noite, foi assassinado. Não temos todo esse tempo, mas vamos viver eternamente com Deus. Glória a Deus. Então diga comigo: mundo, tempo e diga processo. Glória a Deus. Depois que o homem caiu, se estabeleceu a questão do processo. Palavra conhecida juridicamente, não é? Mas é importante no desenvolvimento psicológico. Na psicologia não existe palavra mais importante do que a palavra processo. Porque Deus tem as suas armas secretas. Diga para a pessoa, se ela diga: Deus tem as suas armas secretas. E o diabo foi surpreendido por uma circunstância. Quando Deus criou Adão e Eva, eles já eram adultos, tanto é que quando criou já estava, né? Já estava para casar, né, irmão? Para casar, irmão, não estava casado ainda não. Eles estavam para casar. O homem disse sim, casou. Glória a Deus. A mulher também tem que dizer sim, porque se a mulher também não quer, não casa, não é? Mas eles eram já adultos. O primeiro casal de humanos na terra foi criado por Deus no mistério de Deus, que a gente só vai saber quando estiver lá. Adultos, mas a partir deles, o ser humano passaria a ser gestado e nasceria bebezinho e teria todo um desenvolvimento. Isso era um segredo. Diga comigo, diga: a gestação de uma criança é um segredo de Deus. Não é por causa disso que vocês vão ficar fazendo filho, né, irmão? Tem gente que gosta tanto do segredo de Deus. Me conta mais um, Deus, e me conta mais um. Tem mais de 10 segredos em casa, né? Não pode ficar fazendo. Vai encher a casa de mistério, como diz o irmão. Não, nada disso. Mas a gestação é um segredo. Por quê? Porque a partir desta realidade o ser humano passa a ter a questão do processo. Deus dá à família o filho para ser cuidado e desenvolvido debaixo de princípios e valores do reino de Deus e da ética humana. Por isso, criar filhos é a maior obra que existe de Deus sobre a terra. Posso ouvir amém? Amém. Aí você pode falar: você não conhece meu filho, eu não sabe meu irmão lá, pastor. É? Mas criar filhos é a maior obra de Deus na terra. A gente pensa em fazer uma grande obra para Deus na terra. Essa grande obra chama-se família, chama-se criação de filho, casamento, criação de filhos. Essa é a coisa que mais encanta a Deus, porque passa pelo processo. Diga comigo: porque ninguém mais nasce pronto. Diga isso para a pessoa que do seu lado, diga: você não nasceu pronto. E diga para ele: nem está pronto ainda.
Quando você estiver prontinho, Deus vai chamar você para estar com Ele. Perfeitinho, vai morar no céu. Mas ninguém aqui está pronto. E isso é uma coisa que o diabo não sabia. Agora ele já sabe, porque as pessoas fazem tanto filho, que o diabo já cansou de saber. Mas Deus disse para o homem, naquela época, povoar, encher a terra, para submetê-la. A terra precisava estar cheia de gente, para que o homem pudesse governar sobre a terra, junto com Deus. Agora não precisa encher tanto, porque já está bem cheia, irmão, né? Maneira, planejamento familiar, essas coisas todas fazem bem hoje. Glória a Deus, pensa bem para ter um filho, a idade, as condições, né? Isso foi muito importante. Exatamente, porque só os vivos podem dizer sim para eles. Porque no reino de Deus, isso é o que o irmão falou, muito importante. No reino de Deus, e tudo que Deus faz, tem que passar pelo crivo da tua vontade. Se você não disser um sim para Deus, a coisa não funciona. Mas como é que esse sim obrigatório é de uma forma imposta, tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito? Não. Você tem que concordar, você tem que aceitar isso na tua vida. Não é fácil muitas vezes, muitas decisões não se tornam fáceis, de algumas coisas que Deus coloca na nossa frente como desafios, mas não existe amor sem renúncias. Diga comigo, não existe amor sem renúncia. Quem aqui vive com alguém dentro de casa? Marido, esposa, filho, levante a mão aqui. Quem de vocês nunca teve que abrir mão de alguma coisa pelo outro que está perto de você? Aquele filme que você queria assistir, chegou aos filhos, mamãe, eu quero ver aquele desenho lá, agora quero ver. Aí você teve que fazer o que com uma televisão? Deixar o filhinho assistir o desenho, né? Quantas as mulheres aqui que queriam comer, eu estou com vontade de comer aquela coisa, não, eu não gosto disso. Isso não acontece aqui. Isso são as histórias que eu ouvi lá fora. Aí o que a mulher faz? Vai lá e faz a jantinha do maridinho, do jeitinho que ele gosta, não é? No outro dia, sozinha em casa, ela vai lá e faz o que ela gosta, e às vezes come sozinha. Existe amor sem renúncia? Jesus não vai impor nada para ninguém aqui, estão entendendo? Por isso que no processo da criação de um ser humano, a gente precisa ensinar certos valores que são fundamentais para o processo de uma pessoa estar preparada numa idade consciente de dizer sim para o Senhor. E hoje nós estamos vivendo um tempo, querido, o tempo que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo, não prepara as pessoas para isso hoje. Quer ver alguns exemplos? Hoje é o mundo do miojo. É ou não é? Está com pressa, não dá tempo de fazer comida, faz o quê? Quanto tempo fica pronto o miojo? 3 minutos. A minha filha, quando eu tinha 16 anos, ela disse para mim, pai, já sei cozinhar. Eu falei, que bom, filha. Fiz miojo hoje. Por quê? Na cabeça do jovem, não estou brincando, na cabeça do jovem saber cozinhar é um miojo. Aquelas comidas que levam 2 horas, 2 horas e meia para fazer, prepara, tempera, coloca no forno, tira, grelha, não sei o quê. Não, isso demora demais, vamos no McDonald's. Ou vamos fazer miojo. É o tempo do miojo, né? O criador do miojo morreu há alguns meses atrás. Fiz 3 minutos de silêncio para ele. Ele mereceu, né? Ele mereceu. Ele mereceu essa. Isso. Deus dava o alimento, irmão, mas o alimento não era pronto, não era, né, miojo de ave nem miojo de pão, né? O povo tinha que pegar. As aves passavam baixa e os caras tinham que pular, correr atrás das codornizes, pegar, matar, limpar, preparar, temperar direitinho, e tinham que comer tudo naquele dia, como você falou. Assim também era o pão, pegava aquelas gosmas que ficavam em cima das rochas e amassava, né, e trabalhava aquela massa para fazer o pão, que era o maná que Deus dava para o povo a cada dia, e tudo processo. Diga comigo, processo. Diga, o reino de Deus não funciona sem processo. Diga, uma família não se forma sem processo. Amém?
Glória a Deus. E esse processo, irmão, tem que estar na prática do dia a dia. Você quer ver uma das grandes insanidades hoje da nossa cultura? É a gente sair de domingão para ir almoçar fora, para ir comer comida caseira no restaurante. Eu saio da minha casa e vou comer comida caseira no restaurante. Não, eu quero comer uma comidinha caseira hoje. Faz em casa, porque comida caseira só come em casa, gente. Isso é uma insanidade do nosso tempo. Essa questão do miojo é sério, é uma insanidade do nosso tempo. É a prática, a maldição da prática, porque nem toda prática é boa. Você vê, eu vou dizer um exemplo para você, com relação aos políticos aí, que não tem nada a ver com a vida deles. Mas não é mais prático ter caixa 2 do que, né, contabilizar tudo? Vai ter que pagar imposto, né, velho? Não é mais prático roubar do que trabalhar? Não é mais prático a gente dar um cartãozinho eletrônico para os nossos filhos ir no banco tirar dinheiro sem eles trabalharem? É mais prático. Aí ele pensa o quê? Que ele vai lá, coloca um cartão, coloca uns números lá, sai uma grana, ótimo. Para que eu preciso trabalhar? Meu pai trabalha 12 horas, eu gastei 10 segundos, saiu grana aqui. Se elimina processo, tem casal que elimina processo da vida deles. Eles acham que a vida é assim, construída, o casamento tem que dar certo do início ao fim. Olha, que eu conheço pelo menos, existem 7 fases de um casamento de crise. Aos 2, aos 7, aos 15, aos 25, aos 50 já não é mais crise, né? Casal casado 50 anos já não tem mais crise, mas está lá na psicologia. Mas logo aos 2 anos, um casal já tem uma crise. Pois entre os 2 até os 7, tem outra crise. Quando eu falo crise, é crise daquela dos caras querer se arranhar, separar, não dá certo, envolve a família. Crise, problemas sérios na maneira de relacionar, de se entender, de trocar as ideias, de vivenciar. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com o processo. Da onde vem essa questão de processo? Levanta um pouco a imagem para mim. A questão de processos. A gente vai levantar a imagem para mim. A questão de processos vem porque o ser humano passou a ter uma percepção da diferença um do outro. Diga comigo, o pecado abriu os olhos do homem e da mulher com relação às suas diferenças. Amém? Quando você namora, tudo bem. As diferenças nem importam tanto. Mas quando você se une, as diferenças estão mais gritantes, elas estão mais próximas de você. Por quê? Porque nós somos diferentes. O cérebro da mulher, por exemplo, é diferente do cérebro do homem. O cérebro da mulher é muito mais interligado do que o do homem. Eu falo, Deus gastou tempo com a mulher, né? O homem foi rapidinho, mas Deus gastou tempo com a mulher. E o cérebro, nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, e a mulher é a única que tem capacidade de trabalhar com o mesmo equilíbrio, a ação elétrica dos 2 hemisférios do cérebro. Por isso a mulher tem capacidade de administrar melhor certos pensamentos, até o piti, porque embaixo tem uma campainha, né? Quando chega lá embaixo, a mulher dá o piti, aí pronto, não tem hemisfério que resolva. Mas a mulher tem a capacidade, tá vendo? O cérebro da mulher tem uma interligação entre os hemisférios. O do homem é mais cognitivo, o homem tem mais capacidade de memória, ele tem uma capacidade espacial de administrar informações que são melhores trabalhadas na mente do homem do que da mulher. E o cérebro do homem é em torno de 20% maior do que o cérebro da mulher. Isso não faz o cérebro de ninguém ser mais capaz do que o outro. O homem não é mais capaz do que a mulher na questão de usar bem a sua capacidade cerebral. Não, na verdade não é. Quando o Einstein morreu, eles tiraram o cérebro do Einstein. Um cérebro normal pesa em torno de 1,5 kg. O dele pesava 1,2 kg. E ele era um gênio. O cérebro dele era mais leve até do que os outros. A questão é
como os pensamentos, como a reação toda acontece dentro do processo cerebral. Isso é uma coisa que faz parte da nossa alma. Então veja bem, a mulher trabalha melhor um pensamento, porque os hemisférios estão ligados. Então as informações na cabeça da mulher, elas trabalham e se interligam. Para a mulher, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Qual que é o homem que chegou em casa um dia e não viu a mulher meio emburrada lá? Aí ele chega e pergunta para ela: o que você tem? Ela diz: nada. Aí o homem faz aquela pergunta clássica para a mulher: o que eu te fiz hoje? Ela vai dizer: nada. E com a cara fechada, não é? Por quê? Porque pode ser que essas reações depressivas na mulher estejam interligadas a outros acontecimentos, não necessariamente naquele dia. Porque além de tudo isso, a mulher tem 20% mais neurônios do que os homens. O que é a mulher? A mulher é um, né? A mulher é um pacote cheio de fio, desencapadinho, tudo por parte do corpo, elétrica o tempo todo. E essa eletricidade, ela transcorre para o cérebro da mulher. E como os hemisférios são mais ligados, a mulher é mais emotiva. O homem processa melhor as informações do lado esquerdo do cérebro. E as informações trabalham mais tempo na mente do homem. Por isso, preste atenção. Existem diferenças entre o homem e a mulher? Existem. Sabemos lidar com elas? Muitas vezes não. Vou tornar prático o que eu falei. Como o homem tem essa dimensão de pensamentos, de um espaço cognitivo maior do que a mulher, o que acontece? Ele processa mais tempo uma informação. Quantas informações? Uma. Então a mulher, às vezes, o homem chega em casa do trabalho, dia cansado, né, ela já chega e fala: não, porque os filhos hoje, porque não sei o quê, porque eu fui no mercado, o pepino estava não sei do canto, não sei por quê, porque eu saí, fui pagar, a fila do banco estava horrível, não sei o quê. 34 informações, 34 questões ao mesmo tempo. E quantas o homem trabalha melhor? Isso é grave. Uma. Aí o que acontece com o homem quando ele começa a ouvir aquele burburinho de tudo que parece um departamento de reclamação? Aí, meu filho, o homem vai fazer o seguinte: como ele usa muito o lado esquerdo do cérebro, ele vai para o outro que ele não tem. Não tem nada. O maior balão que existe dentro do cérebro do homem chama nada. Por isso o homem chega do trabalho à noite, cansado, né? Do dia, o que ele faz? Nada. Não é, não estou generalizando. Senta no sofá, pega o controle da televisão e 80 canal na net, diz: não tem nada para assistir. Olha, o cérebro do homem é assim, dividido assim. Uma parte ele trabalha as informações, por isso que o homem ele é capaz de administrar pensamentos. A questão administrativa com o homem funciona melhor, ele é mais matemático, ele é mais calculista com as coisas, ele estabelece, ele é mais equilibrado para dar uma definição para as situações, porque faz parte do processo da criação de Deus, quando criou o homem para exercer a autoridade. O homem é o cabeça da criação. Podemos dizer isso? Diga: o homem é o cabeça da criação. E não é o cabeça gorda, é o cabeça mesmo. Aí o outro lado que está vazio funciona assim: nada. E lá no cantinho do hipotálamo do cérebro tem uma coisa que funciona para o homem, que é chamada sexo. Por isso que o homem tem a habilidade de sair do nada para... Aí isso é só uma coincidência, viu, irmão?
A mulher não, a mulher já pega fogo, está em eletricidade. É filho, comida, lava roupa, vai e vem, não sei o que faz, não sei o que faz. Aí então veja, a gente sabe lidar com essa diferença? Mulher, quando você vê um homem no nada, o que você faz? Nada também. Esse estudo é feito por um psicólogo americano. Alguns pastores no Brasil até ensinam para algumas igrejas assim. Mas é da faculdade de Massachusetts, nos Estados Unidos, levantaram esse estudo de uma forma prática para ensinar algumas reações e as pessoas equilibrarem as suas atitudes dentro de casa. O estudo é bem legal. E eles ensinaram que o homem tem uma tremenda necessidade, depois de um período de estresse, dá uma relaxada de 15, 20, 30 minutos. Então naquele período que o homem está fixado ali, no nada, se a gente tentar, né? Tem mulher que quer entrar no nada do homem. Você tem que entender que se você entrar no nada, já não fica mais nada, entendeu? Vai ficar alguma coisa. E até outra coisa, se você chegar lá e não tiver nada, falar, vamos colocar um quadrinho aqui, vamos mudar essa estante para o outro lado. Você vai querer mudar o nada do homem, e ninguém muda isso do homem. Aí a mulher triste, às vezes angustiada, aí o homem sai do nada para sexo. São diferenças que nós temos, que nós precisamos aprender a lidar. E aí a mulher fala, não, peraí, eu estou pensando, o que ele está pensando? Que eu sou objeto? Só nessa hora que me dá atenção? Então são essas questões que a gente não sabe admitir em relação aos processos de Deus na nossa vida. E um casal vai crescendo quando sabe administrar melhor as diferenças que tem um com o outro. As diferenças de ser mulher, a diferença de ser homem. Os hormônios femininos são diferentes, alguns deles muito diferentes dos hormônios masculinos. O hormônio sexual masculino, a testosterona, é um negócio que, quando o negócio funciona, produzido e vai para a informação, para o cérebro, o homem não consegue entender outra coisa a não ser sexo, 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 sexo. Agora a mulher não, o hormônio sexual da mulher, por exemplo, só é despertado com muita conversa, carinho, atenção. É um hormônio vagabundo esse. Você tem que incomodar ele, brincadeira. Você tem que trabalhar com ele. Os irmãos estão dando risada, estão me deixando acanhado. Estão entendendo isso? A mulher tem a habilidade de pegar um pensamento, uma situação. Quando o homem vai reagir já com uma certa violência na palavra, a mulher é capaz de transformar aquelas palavras em palavras mais doces, mais tranquilas. Quem é mais hábil para ter certas conversas com os filhos? A mulher. A mulher. O homem, com relação aos filhos, ele é super protetor. Ele se acha o disciplinador, o macho, mas na verdade ele é o super protetor. E é um dos causadores, um dos maiores causadores da indisciplina dos filhos. Agora, a mamãe, ela sabe conversar, como ela sabe disciplinar. Pois um dos ministérios mais importantes que Deus deu à mulher é o ministério de ser mãe. Isso não significa que a mãe tem a liderança, tem a visão de Deus para uma situação. O homem a tem. Então, antes de qualquer disciplina para os filhos, homem e mulher precisam conversar ao respeito. O homem já chega largando a mão, né? Que é assim que ele acha que resolve a circunstância. Ou quando não, ele vai para onde? Nada. Ele senta no sofá, nada. Ele vai ficar 20 minutinhos ali no nada. E não adianta a mulher chorar, desesperar por aquela circunstância, porque não vai render nenhuma mudança, nenhuma alteração ali. São muitas as mudanças, muitas as reações. O cérebro humano
ele tem muitas coisas especiais. Pra você ter uma ideia, o nosso cérebro é um negócio tão especial, tão fantástico. O nosso cérebro tem 160 mil quilômetros de veias. Nós temos veia suficiente para dar 10 voltas no planeta Terra. No cérebro. No cérebro. O nosso cérebro é uma das partes mais importantes do nosso organismo. Todas são, né? Se estiver faltando coração, o cara não vive, né? Todas são, mas o cérebro faz parte das funções da alma. Toda a química que vai se unir aos pensamentos e as reações, as palavras, vem do cérebro. Por isso que há pessoas que precisam de tratamento psicológico ou até psiquiátrico. Pessoas que têm alguma falta de certos componentes importantes na química do organismo. Não são endemoniados na igreja. Não são cristãos que não querem crescer. Não tem aquela química que faça funcionar as coisas. Não tem. Hoje em dia, a alimentação que nós damos aos nossos filhos, ela é tão fraca, e ela é uma coisa tão maligna, já tão preparada, que o cérebro humano do jovem hoje está sendo preparado para que cada vez mais ele demore a ter uma atuação de responsabilidade quanto às suas decisões na vida. Por isso a questão da alimentação na vida das nossas crianças é fundamental. Desde o bebê até adulto, a alimentação é fundamental. McDonald's faz criança feliz, mas não faz organismos bons. Leitinho de caixinha baratinho é legal, mas vou dizer uma coisa para você: um dos piores venenos que nós temos hoje está nas embalagens dessas caixinhas longa-vida e desses leites longa-vidas, que todo mundo sabe disso aqui, mas tem leite que ele passa por 5 fervidas. Vai para o mercado, não vem de volta para a fábrica, ferve, coloca na caixinha de novo, vai para o mercado de novo, não vem de volta, e assim por diante, 5 vezes por esse processo, com formol. O formol é uma substância que destrói neurônios. Até a nossa alimentação hoje é preparada para destruir o equilíbrio emocional de uma pessoa. Não é só as circunstâncias, traumas, e às vezes a gente quer orar por isso na igreja só. Traumas, tem trauma, tudo gera trauma na gente. Tudo gera trauma na gente. Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa para você: o cuidado do corpo é uma das coisas mais inteligentes que a igreja precisa se atentar e ensinar. A família precisa. A igreja não tem condição disso, porque a igreja, pastor não é nutricionista, não vai passar receita para vocês. Mas a família precisa cuidar disso, desse processo, educação alimentar, do exercício físico, que é responsável pela liberação de alguns hormônios importantes na manutenção do organismo. Por exemplo, eu reparo muito hoje que os jovens reclamam de muita dor de cabeça, muita dor no corpo, dor em volta do pescoço, dor na base da coluna, no cóccix, nas juntas dos joelhos. Isso é por causa do limite de endorfina que esses jovens têm hoje no organismo. O que faz a endorfina? A endorfina é um analgésico natural que nós temos no organismo. É a dipirona natural que a gente carrega dentro do organismo. E ela dá esse refresco nesse processo, toda nessa atividade maluca que é o nosso organismo. Muito importante, na tranquilidade. E os jovens que têm deficiência de endorfina, eles caem em estresse com muita facilidade. Muita facilidade. Aí a gente vai achar que é rebeldia do jovem. Também tem processo, tem a idade, tem tudo. Mas olhando e definindo as coisas, a gente vai ver, tem muitas coisas que acabam somando para aquilo. Por quê? Faz parte do processo do desenvolvimento humano. Deus, Ele deu todo o alimento para o homem, da melhor fruta, do melhor animal, para que ele pudesse comer, se alimentar e ter uma vida muito fortalecida.
E hoje nós precisamos olhar para esse lado, para também podermos trabalhar as questões da alma. As questões da alma são as questões mais importantes, são as questões que nós vamos falar depois desse intervalo que nós vamos ter agora. Nós vamos entrar nas questões psicológicas, questões da alma, e nós vamos olhar como muitas doenças, às vezes, dão limites de comportamento ao ser humano, e ele passa a perder o quê? A ousadia, a confiança, a segurança. Ele passa a ser uma pessoa que, mesmo sabendo o certo, precisa saber o que... ele sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. É um medo, uma insegurança. O medo te prende o tempo necessário para você não fazer o que precisava ser feito. O medo é assim, ele te prende o tempo necessário para você não fazer o que precisava ser feito. Só isso já impede que muita coisa daquilo que você aprende na igreja, daquilo que você aprende com Deus, não funcione na tua vida. Por isso vamos relembrar aqui, Deus criou os céus e a terra, criou os anjos, criou um anjo, um querubim chamado Lúcifer. O que esse cara fez? Se rebelou contra Deus, levou 1/3 do exército angelical com ele. Quando isso? Antes do homem ser formado na terra, amém? Aí Deus recria, 7 dias da criação, coloca todas as coisas, coloca o caos em ordem, e coloca o homem sobre a terra, junto com a mulher, para governar e se multiplicar. O que faz esse anjo? Vem, ataca o homem, como? Engano, diga comigo, engano. Vamos dizer de novo, diga ele, engana o mundo todo, o tempo todo, amém? Então aí veja, ele enganou a mulher cheia de engano, enganou o homem, e eles entregaram na mão de Lúcifer, então, a autoridade. Lúcifer passa a ser o quê? O príncipe deste mundo. Esta palavra mundo significa o quê? O sistema que está por trás da vida humana. Amém? Aí entraram as outras coisas, como o tempo e o processo. Os olhos do homem se abriu e ele passou a ver as diferenças. E essas diferenças fazem parte de nós. Não tem como mudar. Não tem como você ficar na esperança, orar a Deus, falar, Deus, faz meu maridinho igualzinho eu queria, e do jeitinho que eu pensei. Esquece isso. Esquece isso. Primeira convicção, tem que saber no teu coração, de que Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido. Posso ouvir um glória a Deus? Se Deus não deu ainda, não invente de arrumar. Ah, mas engravidei, precisa casar. Não, casa não. Você faz o seguinte, você vai ter o seu neném, procura um advogado, mete ele na justiça, faz ele pagar a pensão já pode pagar do primeiro mês já? Da gestação não pode ainda, que pena, né? De quando ele puder, põe ele para pagar, continue namorando. Se Deus testificou, organize sua vida, organize um casamento e proclame essa unidade diante da sua família, da sociedade e da igreja. Não case por necessidade de casar, por imposição, porque quer sair fora de casa. Não faça esse tipo de coisa, porque não dá certo. Depois vem o tal do divórcio. E o tal do divórcio é muito doído, é muito difícil a vida de um divorciado. É muito difícil. Até reorganizar tudo, colocar tudo no lugar, apagar as más línguas, apagar o fogo do povo, os pensamentos que as pessoas têm a seu respeito. Demora muito tempo e é muito dolorido. Vocês estão entendendo ou não? Diga amém. Glória a Deus. Mas diga comigo, com a família forte, o plano de Deus começa a ser acelerado. Glória a Deus. Eu quero dizer isso para você, organizando a nossa casa, Deus vai fazer prosperar as obras na nossa mão, em nome de Jesus. Você vai ver muita gente, porque quando uma pessoa entrar na sua casa e olhar e ver sua família, sua casa, você e sua esposa em unidade, você e seus filhos, e essa unidade não é unidade de filhos dentro da igreja, dentro do templo, é família unida, é família no propósito de Deus, família que vai sendo conquistada pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não precisa de templo para conquistar ninguém. O templo,
onde nós vamos congregar com a nossa família, a família espiritual é uma consequência do trabalhar do Espírito Santo e não a razão pela qual o Espírito Santo começa a trabalhar. Se os seus filhos ainda não estão indo para a igreja, não se preocupe não, organize você, sua vida com Deus, coloque as coisas no seu devido lugar, se arrependa das coisas erradas que você fez, e pode ter certeza de uma coisa, como consequência, eles virão para os cultos com você em nome de Jesus. E eles virão, não porque você está puxando, não menino, hoje você vai para a igreja, vem, se troca e vai. Eles vão porque eles vão, eu quero, é isso. Eles vão pedir explicação para você, eles vão querer ouvir falar sobre Deus. E é assim que nasce a evangelização de uma família. Não obrigue os filhos a ir para os cultos. Filhos grandes, né? Pequenininho a gente pega na mão, leva para onde a gente quiser. Não obrigue os seus filhos a fazer uma coisa que não vai mudar em nada a vida dele. Às vezes a gente fica na expectativa, vou levar no culto, que ele vai se converter, e vai ser um filho melhor, e vai ser liberto das drogas. Esquece isso. Começa a estrutura do casamento, começa a estrutura da família, começa a orar dentro de casa, você, quietinho, começa a lançar a palavra, reúne o filho no final de semana, põe um filme. Quantos aqui já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto? Uma pessoa só o João, a Valéria. Põe em casa, aluga na net, aluga em casa, domingão, prepara, faz você. Lá em casa eu faço Mac e Amaral para eles, o lanchinho que eu faço, escolho a carninha, escolho tudo que é melhorzinho, e faço o lanchinho para eles, sento com eles, a gente come pipoca, assiste o filme, conversa sobre. Aí no fim do filme não faz apelo, agora você vai para a igreja, você viu aí, né? Tem pai que quer fazer apelo no final do filme, não faz apelo. Deixa o Espírito Santo continuar trabalhando ali. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.